Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos falar um pouco a respeito do nosso Senhor e desse dia tão maravilhoso que nós temos hoje, que é o domingo de Páscoa, certo? Eu não vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias agora, para nós lermos o texto, porque é um texto muito curto, certo? Mas no decorrer desse sermão, eu gostaria que vocês fossem acompanhando conforme eu fosse citando as passagens, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da nossa salvação, que resume o domingo de Páscoa. Por isso, o texto escolhido foi a parte C do verso 9 de Jonas 2. Jonas 2, 9, parte C, que é: do Senhor vem a salvação. Esse trecho apenas nós iremos meditar a respeito. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Não me respondam, apenas responda para si mesmo no seu pensamento. Se você morresse hoje e na porta do céu Deus olhasse para você e dissesse: por que eu deveria deixar você entrar? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta, ou qual seria o motivo de você merecer o céu? Há duas possibilidades. Ou você respondeu: porque eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certinho, eu mereço o céu. Deus sabe que eu mereço, Deus conhece meu coração. Tá? E uma outra resposta é: por causa das obras de Cristo e não minhas. Se você respondeu a primeira alternativa, eu gostaria de levá-lo a pensar um pouco mais a respeito da sua bondade. E se você respondeu a segunda, eu gostaria de fortalecê-lo na fé daquele que te salvou. Nessa parte desse versículo, do Senhor vem a salvação, nós podemos extrair pelo menos 4 verdades que a Bíblia nos diz na sua totalidade. Primeiro, que nós precisamos de salvação. Porque se do Senhor vem a salvação, logo nós carecemos de ser salvos. E é isso que a Bíblia nos diz. Ela não nos, como o André disse, a Bíblia não nos fala que a queda que nós passamos foi um tropeço. Foi um pedregulho que nós tropeçamos e, caímos de boca no chão e machucamos os dentes. Ou que nós estamos doentes. Se nós pudéssemos fazer uma comparação com a queda, seria mais ou menos você cair de 4.000 metros de altura em cima de lanças afiadas. É essa queda, você está completamente morto nos seus pecados e delitos. O homem natural está completamente morto, não há o que fazer. E é isso o que nós vemos, por exemplo, em passagens em Gênesis 6:5, que diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má continuamente. Nós temos também Romanos 3:11, que foi lido aqui, que é: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém. George Whitefield, ele diz o seguinte no seu sermão O Método da Graça: tenho pensado muitas vezes, quando eu estava no exterior, que se não houvesse nenhum outro argumento para provar o pecado original, o ataque de lobos e tigres contra o homem, ou mesmo o latido de um cão contra nós, é a prova do pecado original. Tigres e leões não se atreveriam a levantar-se contra nós se não fosse pelo primeiro pecado de Adão. Pois quando as criaturas se levantam contra nós, é o mesmo que dizer:
você pecou contra Deus e nós compramos a briga de nosso mestre. Se olharmos para dentro de nós, veremos o suficiente de luxúria e oposição contra Deus. Existe orgulho, malícia e vingança nos corações de todos nós. E essa condição não pode vir de Deus. Vem do primeiro pai, Adão, que depois de abandonar a Deus, caiu sob o domínio do diabo. Então a Bíblia, ela nos mostra, a princípio, esse espelho que reflete a nossa verdadeira imagem. Muitas das vezes nós achamos que o homem essencialmente é bom, muitos filósofos até disseram isso, mas a Bíblia nos reflete a verdadeira face nossa. Achamos que somos muito belos, muito santos, muito bons, mas quando olhamos para esse espelho, vemos olhos negros, vemos uma aparência pálida, uma pele morta, porque estamos apenas caminhando, estamos apenas de pé, mas sem Cristo estamos mortos. A segunda verdade que nós podemos encontrar dessa passagem do Senhor vem a salvação é que há um perigo iminente. Há um perigo à porta. Por isso precisamos ser salvos. Disto devemos ser salvos. E muitas das vezes em nossa linguagem cristã, no nosso evangeliquez, nós dizemos, eu sou salvo. Mas salvo do quê? Eu te pergunto. Não, eu sou salvo do pecado. Sim, você é salvo do pecado, dos efeitos do pecado. Só que nós precisamos ser salvos primordialmente não do pecado, mas de Deus. Precisamos ser salvos da ira de Deus. Salmo 7:11 diz: Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Isaías 63, 1-3 nos pinta um quadro da ira de Deus e como Ele leva a sério o pecado. Se você puder, abre em Isaías 63, verso 1-3. Aqui Ele mostra o dia do juízo, como Deus lidará com os pecadores. Isaías 63, os 3 primeiros versos. Veja a linguagem que Isaías usa para retratar esse dia. Quem é este que vem de Edom e Borza, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas, como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Aqui, Isaías está comparando a justiça de Deus a um lagar, onde se pisava as uvas para se fazer o vinho. Esse é o perigo iminente. E se você respondeu que sua salvação está em Cristo, seu mérito está em Cristo, você foi liberto. E se você acha ainda que os seus méritos e a sua bondade lhe garantirão o ingresso para o céu, é disso que você tem que fugir. Por fim, Apocalipse 6, 16, 17 diz: E diziam aqueles que não creram no Cordeiro aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Há uma ira de Deus sobre os pecados. Deus, Ele não vê os pecados como nós muitas vezes enxergamos, de uma forma minúscula, de uma forma anestesiada. Deus, Ele é santo. E por isso nós necessitamos desesperadamente sermos salvos
da ira de Deus. Terceiro, a terceira verdade que nós podemos encontrar desta passagem é que não somos capazes de nos justificarmos, de nos apresentarmos diante de Deus, porque do Senhor vem a salvação e não de nós. E é isso que nós vemos no decorrer de toda a Bíblia. Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Nossas obras não têm a menor possibilidade de garantir o favor de Deus. Você não tem a menor chance de estar diante do trono do Rei por seus próprios méritos. No Salmo 130, verso 3 diz: se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? E essa é uma pergunta retórica. É óbvio que a resposta é ninguém. É disso que nós falamos, a Páscoa fala a esse respeito. Por fim, a quarta verdade que nós encontramos nessa parte do Senhor vem a salvação é: Deus é soberano no ato de salvar, porque é dele que vem a salvação. Parte dele a iniciativa de vir a nós e nos resgatar. E vocês já conhecem a história de como ele fez esse resgate. Ele se torna homem na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus de Nazaré, que é plenamente Deus e plenamente homem. Em Cristo, Deus cumpre aquilo que nós não temos a possibilidade de fazer. Durante a sua vida, Ele cumpre todos os mandamentos de Deus. Ele cumpre tudo aquilo que nos era impossível. Toda a perfeição de Deus que nos era exigida foi feita por Ele. Em sua morte, Cristo, Ele bebe, Ele sorve até a última gota do cálice da ira de Deus. A mesma ira que era destinada, que nós falamos no segundo ponto, Cristo toma sobre si. Ela não sumiu, ela não desapareceu. Ela não foi apenas passado uma caneta por cima dela. A justiça de Deus foi necessariamente cumprida. Não foi de graça esse perdão. Cristo pagou em nosso lugar. Houve um preço. Houve uma condenação. E na cruz de Cristo, muitas das vezes nós vemos apenas a visão física, os seus sofrimentos físicos, que foram excedentes em si. Mas em Cristo, naquela cruz, Ele estava tomando cálice. Um cálice da ira. Uma ira perfeita, uma ira santa, uma ira justa. Uma ira não que nem a nossa, que é uma ira explosiva. Uma ira muitas vezes sem razão. Mas uma ira justa, uma ira santa. Uma ira da qual um Deus não pode simplesmente contemplar com seus olhos o pecado. E hoje nós comemoramos o túmulo vazio. Porque o túmulo vazio nos atesta, nos diz, simboliza nós, que o sacrifício foi perfeito, foi único.
Você não precisa vir aqui mais e se sacrificar no mesmo sentido do sacrifício de Cristo, porque Ele é único, Ele é suficiente, Ele não necessita de nenhum acréscimo, Ele não necessita de nada, pois Ele foi perfeito. Pois Cristo, sendo o nosso sumo sacerdote, também foi o sacrifício, o perfeito sacrifício. Mas repare o quão maligno, o quão sério é o pecado diante de Deus. Repare, note bem, quão desastroso é o pecado diante de Deus. Nem a criação inteira em sua plenitude, nem o sangue inteiro da criação, de todos os touros, de todos os bodes, de todos os cordeiros, era necessário para se aplacar a justiça de Deus. O pecado é tão nocivo, tão corrosivo, que foi necessário o próprio Deus se tornar homem. Portanto, a cruz nos mostra e nos leva a repudiarmos o pecado. É certo que nós não chegaremos à plenitude da santidade nessa vida, mas o ódio pelo pecado deve ser alimentado em nossos corações. O repúdio, nos afastarmos daquilo que pregou o nosso Cristo, daquilo que exigiu do Pai o seu maior presente, que é o Filho unigênito. Então aqueles que responderam em seu coração que eram merecedores do céu por bondade própria, por méritos, para esses eu lhes digo, apenas Cristo, apenas em Cristo, você terá vida verdadeira. Uma vida que foi perdida no Éden. Você nunca vai conseguir reavê-la pelos seus próprios esforços. Nunca. Cristo é a chave e a resposta da primeira verdade que nós vemos nesse texto, que é que precisamos ser salvos. Segundo, Cristo é o único refúgio para o escape da ira de Deus. Você não conseguirá se esconder da face do Todo-Poderoso. Veja Apocalipse 6, que eu citei. Aqueles que não confiaram em Cristo clamaram aos montes, às montanhas, para que eles caíssem sobre eles na esperança de que eles fossem escondidos dos olhos daquele que tudo vê. Do juízo, da ira daquele que traz à tona todas as obras. Portanto, tenha ciência que você não conseguirá comprar o favor de Deus. Você pode jejuar 30 dias do mês. Você pode fazer os maiores sacrifícios. Você pode fazer as maiores proezas. Você pode fazer as maiores obras que Madre Teresa de Calcutá olhará para você e ficará de queixo caído. Você pode fazer coisas inimagináveis, mas ainda assim, tais coisas estarão manchadas pelo pecado e não serão perfeitas. Lembre, o seu padrão de justiça não é o seu vizinho, não é o irmão que está sentado à sua direita ou à sua esquerda, mas é Deus. Portanto, se você se confrontar com os 10 mandamentos e ver que não consegue cumpri-los e dizer, ninguém é perfeito, essa é a questão, esse é o problema, essa é a causa de você necessitar de Cristo, porque você não é perfeito e Deus é. Portanto, Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro.
providenciado por Deus. Digo ainda mais que diante dos trapos de imundícia de nossas obras, Cristo nos oferece vestes brancas como a neve, vestes de justiça, para que você possa se apresentar ante a sala do trono, diante de Deus, e que o Pai não veja você, não veja as suas obras, mas veja Cristo. Trapos de imundícia nada mais são do que panos que um leproso usava para tirar todo aquele pus que se formava nas suas feridas. E é isso que as nossas obras são comparadas. Sem Cristo, as nossas obras são como curativos podres, que não nos deixam de maneira alguma nos apresentarmos diante de Deus. E por fim, para se ter acesso a todas essas bênçãos, é por graça. Mas é necessário que, olhando nesse espelho, você se arrependa e tenha pesar pelo pecado. Você entenda que essa mentira, tão facilmente contada, foi ela que cravou Cristo na cruz. Esses pensamentos maus foram eles que estavam em Cristo, sofrendo toda a ira de Deus. Não são meros pecadilhos, são desgraças, são coisas horrendas. Portanto, é necessário o arrependimento, e se você, até o presente momento, não se arrependeu pelos seus pecados, hoje é tempo. Hoje é tempo de se reconciliar com Deus. E não apenas arrepender-se, mas crer. E não uma fé cega, uma fé vazia, mas crer conforme as Escrituras nos ordena. A fé cristã nos ordena e ela é composta por 3 principais fatores. Primeiro, conhecimento. Você não pode apenas crer sem um objeto de crença. Você precisa crer, e crendo numa verdade, que Cristo satisfez a justiça de Deus. Mas mesmo assim, conhecendo, você precisa assentir. Você tem que concordar que essa verdade é verdadeira. Você tem que entender que Cristo verdadeiramente fez tudo. Fez tudo. Para que quando você passar nas suas tribulações, você não se achegue a Deus e fale: Senhor, mas eu não mereço isso. Eu vou na tua casa todos os dias e faço isso e faço aquilo, e traz uma lista de obras para Deus. Suas obras não valem nada para a sua salvação. E por último, a fé necessita de confiança. Não apenas conhecer, não apenas concordar, mas você precisa confiar e viver segundo essa verdade. Que Cristo padeceu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Francis Schaeffer diz o seguinte, que a fé é a mão vazia que aceita a dádiva divina. A fé não faz nada. A fé não é uma obra. A fé não é algo que
faz Deus olhar para você com bons olhos. A fé nada mais é do que uma mão de um mendigo aberta para receber uma esmola. Portanto, como diz João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Repare que o verbo está no presente. Se você não tem o Filho, a ira de Deus já está sobre você, ela permanece sobre você, e só com Ele ela será retirada. E aos que confiam em Cristo, aqueles que responderam para si, que são dignos do céu, porque são pecadores, os piores pecadores, miseráveis, não porque assim praticam, mas porque têm consciência de como o seu pecado vai contra a santidade de Deus, como o seu pecado ofende a santidade de Deus. A vocês eu digo, é Páscoa. Cristo hoje não está mais fisicamente entre nós, mas isso não significa que Ele esqueceu de nós. Pelo contrário, agora, nesse exato momento, o seu Espírito está conosco e Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Ele não se esqueceu, assim como um mendigo que quando está no meio dos seus, ele sabe as dificuldades e as necessidades, mas quando ele é promovido, ele recebe uma mansão, ele se esquece. Não, Cristo ele não se esqueceu quando ele foi glorificado e ressuscitou. Ele não se esqueceu de nós. Pelo contrário, Ele é a nossa segurança. E essa segurança ela nos traz pelo menos 4 coisas que aquecem os nossos corações. Primeiro, desde o momento em que você creu em Cristo, você foi declarado diante de Deus justo. Não por causa das suas justiças, mas por causa da justiça de Cristo. E graças à intercessão de Cristo, essa justiça permanece até agora e permanecerá até o fim. Não cabe a você, mediante as suas obras, deixar viva essa justiça, mas cabe à intercessão de Cristo. Então você é justo e ao mesmo tempo pecador, porque essa justiça está além de ti, ela vem do próprio Cristo. Segundo, graças à intercessão de Cristo, nós temos hoje livre acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho. O véu está rasgado, você não precisa mais de mediadores, apenas do Cristo homem, que é o sumo mediador. Você tem acesso a Deus, você não está distante dele. Deus não é um Deus além, totalmente longe, mas Ele está perto, porque assim como Cristo era Deus, Ele se encarnou e trouxe Deus até nós, e assim como Ele era homem, na sua humanidade, Ele está agora no céu, e junto a Ele estamos assentados em tronos espiritualmente. Portanto, já estamos na presença de Deus, embora ainda não na sua plenitude. Terceiro, mediante a ascensão de Cristo, mediante a sua intercessão, hoje nós temos a possibilidade de caminhar no mesmo espírito que Ele andou. Filipenses 2 diz que Cristo não teve por orgulho ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou. Ele abriu mão de exercer os seus poderes divinos aqui na terra. E tudo que Ele fez aqui nessa terra foi mediante o Espírito Santo. Ele não jogou sujo, Ele não trapaceou. Os 40 dias no deserto foi sustentado pelo Espírito. A crucificação foi sustentada pelo Espírito. Desde sua encarnação no ventre de Maria até
a sua ressurreição, o Espírito Santo estava com ele. E todos esses milagres que ele fez, todos esses prodígios que ele fez, foi mediante esse Espírito que está hoje comigo e com você. Esse Espírito de poder, esse Espírito que nos leva, que nos capacita, que nos direciona, que nos empurra diante do trono de Deus, que nos fortalece mediante as tribulações. É o mesmo Espírito que consolou Cristo naquele jardim, no Getsêmani, enquanto ele suava gotas de sangue. Portanto, você tem essa graça de Deus, que é o Consolador. E por último, graças à sua intercessão por nós, nós cremos que perseveraremos até o fim. Eu te pergunto, o que garante a você que hoje à noite você colocará a cabeça no seu travesseiro e amanhã você acordará crente? O que garante que a sua fé permanecerá a mesma amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou daqui 10 anos? O que garante que você ainda perseverará até o fim? E eu te digo, não é a sua performance, não é o seu comportamento, mas é Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Se Ele é o autor, Ele deu a nós a nossa fé. E se Ele é o consumador, Ele perseverará até o fim. Ele perseverará em nós a sua fé até o fim. Só para pontuar uma questão de obras, que eu tenho falado que não é por obras, mas não se esqueça, para nós que somos salvos, as obras são essenciais. A aliança da graça nos demanda obras, porque a fé que foi gerada em nós é uma fé que necessariamente gera obras. E se nós não temos obras e dizemos que temos fé, não temos fé. As obras não nos levam diante de Deus como justos. É a fé. Mas essa fé nos torna, nos transforma cada dia semelhantes a Cristo. E isso em nossas obras. Portanto, busque se parecer com Cristo. O reverendo Hernandes, ontem à noite, ele postou a seguinte mensagem. O apóstolo Paulo, ele descreve o mundo pagão como um mundo sem esperança. O filósofo Sófocles escreveu: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. A segunda maior felicidade é tão logo nascer e retornar ao lugar de onde se veio. O cristianismo, porém, é a religião da esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido, marchamos para uma glória eterna. A regeneração nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados, transformados, modificados, ressuscitados, ganhamos nova vida para uma qualidade superlativa de vida. Somos regenerados para a esperança, e essa esperança tem duas características. Primeiro, ela é viva, e segundo, ela é segura, pois está fundamentada na ressurreição de Cristo. Nossa esperança não é vaga e incerta, mas definida e segura. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa regeneração não seria possível, e nossa esperança não faria nenhum sentido. Mas cabe lembrarmos que Cristo não apenas é o nosso Salvador, mas primordialmente Ele é o nosso Criador e também é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Criador, a partir do momento em que nos religamos a Ele, mediante o seu sangue, nós desfrutamos de plenitude de vida. Nós nos tornamos verdadeiramente humanos.
nós passamos a encontrar o propósito para o qual Deus nos criou em Cristo, que é viver para a sua glória e nos alegrarmos nele. E como o Senhor, Ele agora dita o rumo de nossa vida. Ele é aquele que nos diz o que fazemos e o que não fazemos. Não vivemos mais para nós. O apóstolo Paulo já dizia: já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. Cristo é o meu Senhor e eu sou seu escravo. Cristo deve ter o seu senhorio sobre a sua vida. É impossível você dizer: Cristo é o meu Salvador, e ao mesmo tempo agir como se Ele não fosse o seu Senhor. Ou Ele é seu Salvador, seu Criador e seu Senhor, ou Ele não é nada. E por fim, para finalizarmos, que toda a glória seja dada a Deus por Cristo, porque do Senhor vem a nossa salvação. Por isso nós gritemos um grito de vitória: Soli Deo Glória, glória somente a Deus, porque hoje a morte foi vencida, o inferno foi derrotado, as correntes que nos prendiam foram quebradas. A monstruosidade do pecado que habitava em nós foi tirada, fomos curados, fomos libertos, fomos ressuscitados com Cristo, porque estávamos mortos. Lembram? Caímos de 4.000 metros, morremos, mas porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com uma nova vida com Ele. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, somos gratos a Ti pelas Tuas graças. Entendemos que o Senhor nos deu uma salvação perfeita. O Senhor se tornou homem, se rebaixou a nossa pequenez, para que mediante o Teu sangue pudéssemos ser comprados. Não fomos apenas solicitados a vir a Ti, mas fomos comprados. O Senhor não apenas abriu uma porta para quem quisesse entrar por ela, mas o Senhor veio em nossa direção, sabendo que nós não amávamos a Ti, não queríamos a Ti, mas o Senhor veio em nossa direção, nos resgatou com mão forte, nos trouxe das trevas para a luz, nos chamou, e por isso venceu a nossa surdez. O Senhor brilhou e venceu a nossa cegueira. Por isso estamos aqui, Senhor, lembrando o clímax da Tua criação, que é a ressurreição do Teu Filho. Que essa esperança, Senhor, seja alimentada em nossos corações a cada dia. Que esse fogo venha a queimar em nosso peito, para que possamos levar as Tuas novas a cada um que ainda está em trevas. Levanta, Senhor, homens e mulheres nessa igreja, que compreendem o Teu Evangelho, que compreendem o Teu chamado, que compreendem, Senhor, a Tua graça de que fomos alvos. E que possamos levantar com poder, que possamos erguer-nos com as nossas vozes no Teu Santo Espírito e fazermos prodígios, Senhor Deus, levarmos o Teu Evangelho, que é o Teu poder, para essa geração que está desesperançosa, levarmos a Tua esperança, Senhor, e nos alegrarmos da Tua salvação, glorificando a Ti em nossos corpos. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.